Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Então hoje nós vamos dar seguimento ao nosso estudo do livro Primícias do Reino, do Espírito Amélia Rodrigues, psicografia do Divaldo Franco. Hoje nós iremos abordar o capítulo 13, o título desse capítulo é Ser Limpo. Então vamos começar, como de hábito, pela nossa prece. Jesus, Mestre querido, estamos aqui novamente reunidos virtualmente para mais um estudo da Tua Palavra, que nós possamos ser receptivos, sem barreiras, a esses ensinamentos para o nosso melhoramento pessoal, para que nós podemos colocar esses ensinamentos na nossa vida prática. Que assim seja. Então, esse capítulo é baseado no Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículos de 40 a 42, e no de Lucas, capítulo 5, versículos 12 a 16. Então, essas passagens do Evangelho, elas abordam um episódio de cura de um indivíduo portador de lepra, Então, só para vocês lembrarem, a lepra é a hanseníase, que é uma doença infecciosa, contagiosa, causada por uma bactéria. Graças a Deus, atualmente tem tratamento, Mas só que naquela época não havia esse tratamento. E as pessoas acometidas, elas sofriam bastante, Devido às lesões causadas pela doença. Essa doença afeta vários órgãos e geralmente causa graves alterações na pele, com deformidades, perda de dedos, de extremidades. E é bastante incapacitante, Imagina como era estigmatizante naquela época sem tratamento, Então a Amélia Rodrigues, ela começa abordando o aspecto emocional do homem doente ao encontrar Jesus. Então ela fala assim: a felicidade explodia de sua alma como se uma cascata acabasse de irromper no canto de uma estrondosa sinfonia. Vira-o ao longe descendo a montanha. Pairava à sua volta um halo de serena tranquilidade. Inusitada coragem impelira-o à frente. Até ali fora um animal desvairado, caçado e foragido. Proibido de entrar nas cidades, vagava pelos campos, quase sempre misturado à farândula dos desgraçados do seu jaez. Quando afloraram as primeiras manchas roxas na pele tostada e as pústulas nauseabundas e doridas começaram a apodrecer o corpo, também principiara a morrer. Todos o escorraçaram, os vínculos da família se arrebentaram e os sonhos da juventude converteram-se em trevas hediondas. Acossado, fora expulso. Nome, procedência ficaram para trás. Agora era somente um imundo. As dores acerbas lhe mataram a fé, como trucidaram todas as esperanças. Apátrida no berço de nascimento, foragido sem crime, confundido aos animais, cobria-se com o manto das noites estreladas e os trapos infectos, e ante o açoite dos ventos e a queda das chuvas, disputava as furnas com as feras e os detritos com os cães. Perdera a faculdade de chorar, insensibilizara-se, sentia apenas sua própria dor profunda e cruel, vergastando-o sem cessar. Então vocês viram, gente, como ela descreve, de uma forma super real, os sentimentos do personagem? Aí a gente vai lá para o livro do Levítico, no Velho Testamento, que tem uma descrição assim bem interessante sobre o que era, o que é que eles consideravam um homem, como eles consideravam um homem atingido pela lepra naquela época, Eles falam assim no Levítico: ele era como um intocável, um morto-vivo. Esse homem perdia toda a sua dignidade humana. Ele era chamado pelo nome de sua doença, o leproso. Então, o enfermo da lepra, ele perdia todos os seus bens, sua casa, seus pertences, Ele devia morar fora da cidade, fora do povoado deles. Fala assim lá: viverá separado e morará fora do acampamento. Além do mais, ele não podia mais entrar em contato com os outros, com a esposa, o marido, os seus filhos, seus pais, seus amigos, de jeito nenhum, não podia entrar em contato. E para ter certeza de que ninguém se aproximaria de um leproso, a pessoa, que tinha lepra, devia andar, eles falam assim lá, com as roupas rasgadas e despenteado, com a barba coberta e gritando: impuro, impuro. E pior ainda, para evitar todo contato com o leproso, ele devia levar uma campainha no pescoço para todo mundo saber que ele estava vindo. Então vocês imaginam a situação, a humilhação que a pessoa tinha que passar. A lei da época proibia o leproso de abordar alguém.
e se ele se aproximava de alguma pessoa, deixava, eles pensavam, né, aquela pessoa impura também. Então era assim que eles pensavam na época, né, conforme os costumes deles, né. Imagina como esse homem se sentia, né, esse do capítulo que nós estamos estudando hoje. Aí chega uma hora lá, ele vê Jesus, se enche de esperança, né, porque ele já tinha ouvido falar de Jesus, do que ele realizava, né, que ele realizava curas, e vai até ele. Aí ele diz assim: Senhor, se tu quiseres, bem podes limpar-me. Eu creio que és aquele que todos esperamos. Aí Jesus então respondeu assim para ele: quero ser limpo. E aí o que aconteceu, né? Houve imediatamente uma transformação física. As lesões, as deformidades dele desapareceram completamente, né? Ele ficou extremamente feliz e perguntou a Jesus o que ele deveria fazer. Aí Jesus disse a ele o seguinte: não o digas a ninguém, vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para que lhe sirva de testemunho. Então, por que Jesus disse isso, né? Foi porque, segundo a regra da época, a lei, né, da época, Jesus pede para ele se mostrar ao sacerdote, porque somente os sacerdotes que poderiam reintegrar as pessoas excluídas na comunidade perante a lei, para eles serem aceitos, né? Aí Jesus pede também que ele se apresentasse somente ao sacerdote, mas não contasse a ninguém o que aconteceu, para evitar confusão, né? E que ele pagasse as taxas devidas conforme os costumes para ser reinserido na sociedade conforme a lei. Só que o homem, né, fica encantado com a cura dele, com a transformação do corpo, e é claro que é divulgar, né? Só que a Jesus isso não interessa, né? Ao contrário, até perigoso para ele, porque ia colocá-lo contra os costumes da época, contra os sacerdotes, e isso não interessava a Jesus, né? Mas não teria como o homem ser reinserido na sociedade sem cumprir as regras da lei, por isso que ele mandou ele lá no sacerdote. Além disso, né, a multidão estava lá de olho, já observava o que estava acontecendo, e agora o homem que já estava curado, estava super emocionado e saiu correndo para espalhar mais ainda a notícia. Ele não guardou o segredo do que aconteceu, a notícia se espalhou, né? Mais tarde, naquele mesmo dia, a Amélia Rodrigues conta que Jesus estava reunido lá com seus discípulos em torno de uma fogueira, lá comendo com eles, né? Confraternizando, e os discípulos aproveitaram para tirar dúvidas sobre o que tinha acontecido mais cedo naquele dia, né? Então a Amélia Rodrigues, ela conta assim, conta que o Simão indagou a Jesus assim: seria necessário, né, mesmo que o leproso pagasse o tributo? Aí Jesus respondeu assim para ele: a lei os respeitos de justiça. Legalmente ele estava morto, trazido à vida por mercê de nosso Pai, deverá ser reconhecido por aqueles que representam a tradição. O tributo não o entendamos como pagamento ou louvor puro e simples, mas como expressão de testemunho de reingresso nos estatutos dos homens. Ou seja, né, gente, Jesus ele mostra que as leis humanas estão aí para serem cumpridas, né? Então aí, continuando, cheio de curiosidade, o André pergunta assim para Jesus: será justa a recomendação de silêncio, né? Não se faz necessário que todos identifiquem os sinais da mensagem da vida para que se disponham ao reino de Deus que está próximo? Aí Jesus continuou explicando: não transcorreu muito tempo, eu vos falei que sois o sal da terra. Para que serve o sal se perde o sabor? Diluindo-se no repasto, o sal se faz presente sem alarde e todos o podem identificar. O reino dos céus não se fará notado pelas atrações externas. A terra sempre foi rica de homens e de mulheres prodigiosos, profetas e rabis, curadores e adivinhos. Acima deles todos, no entanto, o Filho do Homem avelado. O leproso de hoje, ele explica, continua, né, Jesus? O leproso de hoje contaminou-se espiritualmente em pretérito próximo, ou seja, no passado, né? Ontem, soberbo e egoísta, banhou-se nas lágrimas dos oprimidos, abusando do corpo como os ventos bravios das tamareiras solitárias. Retornou aos caminhos de tormento, em si mesmo atormentado, para ressarcir penosamente. O legado que hoje recebeu é de responsabilidade antes que de merecimento. O Pai misericordioso não deseja a punição do filho rebelde ou ingrato, mas a sua renovação.
e arrematou com um acento de tristeza na voz. Nem todos, porém, podem isto compreender. Então, gente, o que é que ele quis dizer com isso? O que é que Jesus quis dizer com isso, né? Que todos nós somos responsáveis por cada um dos eventos que ocorrem nas nossas vidas, sejam eventos, acontecimentos, né? Sejam estes eventos bons ou aparentemente ruins, até terríveis algumas vezes, né? Então, nesse contexto, não existem vítimas, né? O que acontece, aparentemente, não tem explicação, porque nos falta alcance para a compreensão da real origem de cada acontecimento, né? Mas, no caso daquele homem lá, o leproso, ele estava espiando más atitudes cometidas, abusos cometidos em reencarnações passadas, né? E agora ele tinha obtido uma cura aparente, mas física, né? A origem real das mazelas, das doenças, na verdade, a gente sabe que é espiritual. E será que ele estava realmente curado? Né? Ou era apenas uma cura aparente para a melhora física, pelo desaparecimento das suas feridas de lepra? Né? Então, mesma coisa nós. Se nós buscarmos em nós mesmos, em nossas próprias atitudes, quase sempre nós vamos encontrar a causa das nossas mazelas, né? Das nossas doenças. Mas caso a gente não consiga encontrar à primeira vista, isso não significa que ela não exista, né? A gente sabe que não existe efeito sem causa. Muitas vezes a gente sabe que as causas dos males que nos acometem podem se encontrar, às vezes, num passado distante, em existências anteriores, que no momento agora são inacessíveis pra gente, porque a gente não lembra mais, a gente tem o véu do esquecimento, né? Aí vamos continuar aqui, Jesus continua, ele estava falando do homem que era leproso, né? Neste momento, apalpando as carnes refeitas, exibe o corpo aos curiosos e fala sobre aquele a quem desconhece com alegria e leviandade. A cura mais importante não a experimentou. É aquela que não se restringe à forma, e sim ao espírito. Lavada a morféia, ele continua leproso. Ou seja, né, gente, por dentro, no espírito, ele continua doente. Aí Jesus continua: acautelai-vos do contágio das misérias que os olhos não veem, mas que entenebrecem a razão e perturbam o coração. Aí o Simão pergunta para Jesus assim: Rabi, se o doente não se pode beneficiar com a cura, ter-lhe-ia sido esta de utilidade? Aí Jesus respondeu assim para ele: o reino dos céus é uma mensagem de amor para todos, desalentados e sofredores, atormentados e enfermos, todos receberão o convite de acordo com as suas necessidades. A nós compete espalhar as dádivas de luz e bênçãos sem a preocupação imediata de como serão recebidas ou utilizadas. Cada coração é responsável pelas sementes que recolhe. O sol espraia a vida em todo lugar, indistintamente, e embora o pântano continue pútrido, o astro-rei insiste sobre o seu dorso, semeando a esperança onde a peste e a morte se agasalham. Aí Jesus levantou-se, afastou-se do grupo em silêncio, mergulhou na noite e desapareceu. Aí termina aqui esse capítulo, né? Então, meus amigos, a gente viu que a gente pode aprender muita coisa desse capítulo, né? Então, vamos lá, né? Jesus, ele pôde limpar o leproso das chagas existentes no seu corpo físico, né? Para ajudá-lo na cura. Na cura física, né? Ele ajudou, mas para tentar ajudá-lo na cura espiritual. Porque a cura real do espírito, só ele mesmo, o doente, poderia fazer através do tempo, né? Pela vivência no bem. Só que ele não fez isso, como Jesus falou, né? Infelizmente, ele não fez isso. E a gente sabe que é comum as criaturas, a nós todos, né, buscarem a medicina acadêmica, né, até mesmo os tratamentos alternativos para nos libertarmos das doenças físicas, às vezes até de doenças mentais, né, que afligem nossas vidas. E isso é correto, né? Nós temos mesmo que nos cuidar, de procurar nossa saúde, de usarmos os recursos da medicina a nosso favor. Só que é mais importante ainda, nós sempre lembrarmos, né, que as doenças do corpo também, inclusive as da mente também, doenças mentais, elas têm as suas raízes no estado vibratório que se encontra a consciência nossa, né, de espíritos encarnados. Então, por isso que Jesus, quando ele curava as pessoas dos seus males físicos, ele falava para elas não voltarem a pecar, né? Ou seja, nós temos que continuar nos cuidando sempre do corpo, claro, mas principalmente do espírito. Né? As doenças, né, as enfermidades, elas têm uma grande sintonia
com o padrão de consciência que se encontra o espírito no seu estágio evolutivo, que dependendo de qual seja esse estágio, né? Se for no estágio, por exemplo, que nós estamos, né, ainda tão imperfeitos, né, esse padrão de consciência, né, ainda está muito receptivo, né, aos pensamentos e aos comportamentos inadequados, equivocados, né? E a proporção que a gente se depura, que nosso espírito se depura ao longo das reencarnações sucessivas, essas enfermidades vão paulatinamente diminuindo até que chega um dia que vão ser totalmente extintas, né? Quando o espírito vai alcançar a escala de espírito puro. Demora, mas esse dia vai chegar para todos nós, né? Então nós precisamos não somente da cura física, mas também da cura das nossas enfermidades morais, né? E o remédio necessário para nos curarmos, qual é? Né? A aplicação dos ensinamentos de Jesus nas nossas vidas, para transformarmos a dureza dos nossos corações em amor, né? Amor a Deus, amor a nós mesmos, amor ao nosso próximo principalmente. Então, né? E só então nós vamos encontrar alívio para as nossas dores. A outra coisa também interessante que Jesus falou nesse capítulo é que nós somos o sal da terra, vocês lembram? Então, qual é a função do sal, né? É dar sabor para as comidas, né? A gente sabe que sem ele, o sal, as comidas são insípidas, né? São sem graça. Uma pitadinha de sal já faz toda a diferença, né? Então, do mesmo modo, um pouquinho, uma centelha de luz no meio da escuridão pode nos indicar o caminho a seguir, né? Pode nos salvar de uma situação difícil. Né? E as nossas boas ações também têm grandes efeitos, por menores que elas sejam. A gente acha que são insignificantes, mas não são. Todas as boas ações contam, todas importam. Né? Jesus, ele nos chamou para fazermos a diferença no mundo. Né? Então vamos fazer bem o nosso trabalho, vamos fazer o nosso trabalho com amor, qualquer que seja ele, vamos fazer com alegria. Né? Outra coisa que Jesus falou também aos seus discípulos que é dever de todos espalharem o bem, sem nos importarmos em como essas ações serão recebidas, serão utilizadas, serão interpretadas pelos outros. Ou seja, né, façamos o bem sempre. Nós não somos responsáveis sobre como a pessoa, para quem nós vamos fazer o bem, vai usar essa situação, vai usar essa oportunidade. O Jesus fala, né, que cada coração é responsável pelas sementes que recolhe, né? Então é isso mesmo, né? Nós não podemos desistir de sermos pessoas melhores, nunca. Nós sempre teremos a chance de melhorar, de não errarmos como antes, de evoluirmos. Não é fácil, a gente sabe, né? Nunca é, mas é possível, só depende de nós, né? Então é isso, pessoal, nós vamos concluir o nosso estudo de hoje, né? Por aqui. Eu gostei muito desse capítulo, espero que vocês tenham gostado também. Gostaria de agradecer a todos vocês pela atenção nessa tarde de domingo, né? E nós vamos, como sempre, agradecer a nosso Mestre Jesus por mais este encontro, né, por essa oportunidade aqui de nós estarmos aprendendo mais sobre a palavra de Jesus e sobre como nós interpretamos esses ensinamentos para a utilização mesmo, prática, né, na nossa vida. Que nós possamos ser luz que ilumina os caminhos de quem está ao nosso redor, nós possamos fazer a diferença no mundo. Que tenhamos todos um excelente dia, uma semana cheia de paz, que assim seja. Um grande abraço, meus amigos, até o próximo estudo. Tchau!